A paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. No nosso último encontro, nós estudamos sobre a transubstanciação. Hoje nós vamos continuar, então, a estudar sobre o santo sacrifício da missa e estamos bem estudando o momento da consagração, este momento em que nós estamos diante do Calvário de Jesus. Estamos na Quinta-feira Santa, quando a Eucaristia foi instituída junto com o sacerdócio, porque pelo poder do Espírito Santo, tudo é atualizado, nós vivemos novamente este momento que não passa. Lembra que nós estudamos há uns encontros anteriores? As coisas da liturgia, da Sagrada Liturgia, há momentos que não passam. Tudo passa, mas esses momentos são eternos. Então, quando a Santa Missa é celebrada, Jesus está no Padre, por isso que o Padre é o persona Christi, e naquela hora, Jesus que celebra a Santa Missa, através do Padre, nós participamos com Jesus da ceia do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é o sobrenatural acontecendo, né? E é tão bonito que nós vamos, daqui a algumas aulas ali mais para frente, nós vamos estudar sobre os milagres eucarísticos. Bom, hoje, para que nós entendamos um pouco melhor o ensinamento da Igreja, eu vou ler algumas passagens do Missal Romano aqui, das suas constituições. Porque vocês se lembram que na nossa aula passada nós falamos sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele reafirmou a fé da Igreja sobre o sentido, sacrificial da Santa Missa. Nós não estamos ali fazendo um teatro, nós não estamos encenando, nem nos recordando de algo. Não, o sentido, pela Sagrada Liturgia, o sacrifício de Cristo. Esse sentido sacrificial, que muitos hoje querem negar, infelizmente muitos católicos querem negar isto, enquanto os nossos irmãos separados da igreja ou as pessoas de outra religião negam isso, é uma coisa. Agora, os católicos, tem católico negando, o sentido, o mistério sacrificial da missa. Eu não sei de onde estão tirando esses ensinamentos malucos, mas nós estamos aprendendo com a igreja a ser igreja. Enfim, vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, existia já as regras lá desde do Concílio de Trento para a igreja, o ensinamento, mas eu tenho aqui um xerox de um missal romano, Ele foi editado e impresso na tipografia beneditina de Salvador da Bahia. Ele é do ano 158. Aqui é um xerox, claro, É um xerox, Tá aqui só para você ver de onde eu vou ler. Ainda não é o missal de Paulo VI, que foi feito pelo Papa Paulo VI. Mas é um missal romano. Por que eu tenho xerox? Porque o padre Maurício, da paróquia São Cristóvão, ele é pároco, na São Cristóvão de Valinhos, aqui no estado de São Paulo. Imagina um padre bom, gente, um padre maravilhoso, Então ele me emprestou e eu tirei um xerox, para que eu pudesse ler para vocês como o ensinamento da igreja ele vem, Ele sempre é o mesmo, porque as verdades reveladas, elas não mudam, são verdades reveladas. Então, aqui no prefácio, quando os monges escreveram o prefácio do missal, então eles diziam assim, isso do ano 1958, que é o missal cotidiano. Então, esse missal estava já em uso desde o Papa Pio X, que era restaurar tudo em Cristo. O Papa Pio X é do ano de 1803 a 1914, então seria o missal de Pio X, Então, no prefácio, os monges escrevem assim: a Sagrada Eucaristia, sacrifício e sacramento. Então, o sacramento da Eucaristia é ao mesmo tempo sacrifício. O sacrifício, o corpo de Cristo. Nós comungamos um Cristo ressuscitado, mas é o sacrifício do Calvário que está presente na Santa Missa. Então, diz assim: simples era a palavra que devia servir de norma. Os fiéis não devem rezar durante a missa, e sim rezar a missa. Olha a sabedoria!
os fiéis, nós, né, os fiéis, não devem rezar durante a missa, e sim rezar a missa. Nós estamos participando da missa. Nós não estamos ali para assistir a missa, não, nós estamos para rezar a missa, para orar a missa, para participar da missa. Santo Agostinho diz: rendemos culto a Deus rezando e Deus cuida de nós, comunicando-nos os tesouros da sua misericórdia. Então, quando Santo Agostinho diz isso, rendamos culto a Deus, rezando, né, a Deus. Enquanto rezamos a Deus, Ele cuida de nós, comunicando-nos os tesouros da sua infinita misericórdia. Na missa, gente, já na entrada ali quase cantamos, né? Tudo que nós já estudamos. Aí vem o ato penitencial onde somos perdoados dos nossos pecados, não é? Claro que carece do sacramento da confissão, da reconciliação, mas ali você já é reconciliado com Deus, você está sendo preparado, né? A infinita misericórdia do Senhor já vem sobre nós. E aí continua. E onde melhor se realizará esse intercâmbio espiritual do que no santo sacrifício da missa? Aonde você vai encontrar Deus mais do que no santo sacrifício da missa? E aí continua, no santo sacrifício da missa, falamos a Deus e Ele nos fala. Nele nos oferecemos a Deus em união com o divino medianeiro, que é Jesus Cristo, e Ele se une às nossas almas no sacramento do amor. Por isso que a missa, quando o padre, não sei se a gente já estudou, nós vamos estudar, né? O por Cristo, com Cristo, em Cristo. Na hora do ofertório, nós nos colocamos também na mesa eucarística. Quer dizer, nós nos oferecemos a Deus junto com Cristo. Somos hóstias vivas sendo oferecidas a Deus em sacrifício, né? E aí ele continua, né? E nós nos oferecemos a Deus em Jesus Cristo, porque Ele é o medianeiro, né? Ele é o medianeiro, que é Jesus Cristo. Ele é a ponte, o pontífice que nos une a Deus, que nos oferece. E Ele se une às nossas almas no sacramento do amor. Quem que é o sacramento do amor? O sacramento da Eucaristia. Ele se une a nós. Aí na introdução, isso foi no prefácio, né? Que eles nos prepararam para o pessoal da época estudar nesse missal. Então, no capítulo 1, na introdução, diz assim: a ação sagrada, o santo sacrifício da missa, por isso que chama santo sacrifício da missa, né? Porque a Sagrada Liturgia, ela vai nos mostrando que o sacrifício da missa é o Calvário, por isso que nós estamos no Calvário. Mesa eucarística, o altar da Eucaristia e o altar da Santa Cruz é o mesmo altar. O santo sacrifício da missa, em sua essência, é em sua manifestação exterior. Não é uma doutrina, nem é apenas uma oração. É sim uma verdadeira ação. Então não é uma doutrina, não é uma oração, é uma ação. Qual é a ação? Fazer isto em memória de mim. Olha a Sagrada Liturgia, olha o poder do Espírito Santo atualizando o mistério sacrificial, o mistério do Calvário, o mistério eucarístico. Por isso que o altar da Eucaristia e o altar da Santa Cruz é o mesmo altar. Então essa verdadeira ação, fazer isto em memória de mim, com esta recomendação confiou o Senhor a seus apóstolos a realização da ação que Ele mesmo havia feito na última ceia. Por isso que ele falou, vocês 12 aqui vão fazer isso em memória de mim. Talvez você está vendo alguma figura aqui para que você vá se recordando. Jesus naquela mesa, ele falou, vocês 12 vão fazer isso em memória de mim. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ele delegou isso aos apóstolos e aos seus sucessores, Sagrada Liturgia. E a Santa Igreja, herdeira legítima do testamento do Senhor, isso é testamento, ele deixou isso por herança para nós.
E a Santa Igreja, herdeira legítima do testamento do Senhor, continua a agir do mesmo modo através dos séculos. Está dando para entender? Pelos séculos é a mesma missa celebrada. É o mesmo poder, é a mesma unção, é a mesma igreja. Realizando-se assim a ação por excelência da humanidade, a ação sagrada. A ação sagrada. Por isso que a Sagrada Liturgia, ela é obra pública, não é nada particular, escondido, é tudo publicamente, é nós, junto com Cristo, na Santa Ceia, na Ceia do Senhor. A graça santificante uniu o homem a Deus em uma santa aliança de amor. Isso é forte, isso é bonito, hein? A graça santificante uniu o homem a Deus em uma santa aliança de amor. A infinita misericórdia do Senhor. Vou ler mais um pouquinho aqui para vocês. Então, esse missal, né? Anterior ao missal de Paulo VI, que é o que nós usamos hoje, diz assim: o Concílio de Trento responde. Na antiga aliança, quer dizer, no Velho Testamento, na Páscoa judaica, porque Jesus, quando celebrou a Eucaristia, ele começou como uma ceia judaica, né, gente? Era a ceia da Páscoa judaica, lá de Moisés, né, do Velho Testamento. Depois ele levou tudo à perfeição. Daí ele transforma e faz o que faz. Então, na antiga aliança, devido à insuficiência do sacerdócio levítico, porque haviam sacerdotes no templo do Senhor, né, que ofereciam aqueles cordeirinhos. Mas isso tudo era o quê? Insuficiente, isso não chegava a perdoar os pecados. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, como nós já estudamos nos nossos encontros anteriores. Então, na antiga aliança, devido à insuficiência do sacerdócio levítico, não se chegou à perfeição. Era preciso, segundo a determinação de Deus, Pai da misericórdia, que surgisse, conforme o rito de Melquisedeque, outro sacerdote. Então precisava-se um outro sacerdote. Quem era esse sacerdote, esse sumo sacerdote? Como nós já estudamos, nosso Senhor Jesus Cristo, que fosse capaz de consumar, isto é, de conduzir à perfeição todos aqueles que deviam ser santificados. Esse é o novo culto. Por isso que a Santa Missa é nosso culto de adoração. Por ele, né, Cristo agindo no sacerdote, hoje, ele nos leva a Deus. Somos reconciliados com Deus, somos justificados, edificados. Então isso é maravilhoso. Então nós temos um sumo sacerdote, o sacerdote Jesus, né? Lê mais um pouquinho aqui para vocês, porque é muito rico isto, né? Então, diz assim, é sempre Jesus que sacrifica, porque ele é aquele que oferece o sacrifício e ao mesmo tempo ele é a oferenda, né? E aí ele vai falando assim, através de uma imolação cruenta, aquele sacrifício incruento, única diferença existente entre ambos. Quer dizer, na Santa Missa há um oferecimento incruento. O que é incruento? Nós já estudamos isso também. É quando não há derramamento de sangue. Porque no Calvário foi uma imolação cruenta, derramou-se sangue. Mais um pouquinho. Aí o sacerdote não é apenas o ministro de Jesus Cristo, é também o representante dos fiéis. Porque ele é um homem que está ali, mas Jesus está nele. Mas ao mesmo tempo ele nos representa também, né? Então o sacerdote é representante dos fiéis. Na Santa Missa, a Santa Missa possui o seu maior tesouro, a mais perfeita ação do seu culto. Pela Santa Missa, a Igreja, sacerdotisa da humanidade de toda a criação, canta em Jesus Cristo com ele e por ele o mais perfeito hino de louvor. Por ela pode oferecer ao Deus onipotente a manifestação infinita do seu amor e gratidão, numa superabundante reparação pela culpa e pelo pecado.
Por quê? Claro que não existem sacerdotisas, né? Nós só temos padres na igreja, sacerdotes, mas nós, igreja, a igreja é a esposa do Cordeiro. Então nós também estamos ali pelo santo batismo, porque somos reis, profetas e sacerdotes, podemos oferecer os nossos sacrifícios pela nossa conversão, pelos governos do mundo, pelos governantes, pela conversão dos pecadores, por tudo, né? E aí continua, não pode, portanto, o cristão fazer coisa melhor do que tomar parte ativa e concelebrar com o sacerdote este augusto sacrifício, numa união perfeita, íntima e verdadeiramente espiritual. Gente, que lindo, né? Fala a verdade, né? Que lindo. Então, a participação dos fiéis na Santa Missa. Qual seria a razão por que o Salvador quis continuar o seu sacrifício do Calvário na Santa Missa? Outra não é senão esta, para que todos nós pudéssemos participar neste mesmo sacrifício. Aleluia! Gente, Jesus quis que eu e você todos estivéssemos para sempre presentes no Calvário, presentes na mesa da primeira missa celebrada. Por isso que o altar da Santa Cruz e o altar o altar da Santa Cruz e o altar da Eucaristia é o mesmo altar. E ele quis que isso se perpetuasse, que o Espírito Santo atualizasse, para que todos estivéssemos participando de tudo isso. Não é maravilhoso? Isso é igreja, isso é Deus. Aleluia! Não dá nem para, por causa do tempo, não dá para ficar continuando lendo, né? Mas isso, então, foi o que este missal nos revela. Vamos continuar, agora sim. Instrução geral do missal romano de Paulo VI, já está mais próximo de nós. Então aqui, eu vou ler algumas coisinhas, né? Deixa eu ver aqui o que nós vamos poder ler. Aqui na introdução já diz assim: quando Cristo Senhor estava para oferecer com os discípulos a ceia pascal, na qual instituiu o sacrifício do seu corpo e sangue, mandou preparar uma grande sala mobiliada. Isso está em Lucas, 22, versículo 12, quando ele manda os discípulos prepararem a ceia da Páscoa. A igreja sempre entendeu que esta ordem lhe dizia respeito. Quer dizer, a igreja entendeu que essa ordem sempre lhe dizia respeito à igreja que tinha que obedecer também. E por isso foi estabelecendo normas para a celebração da Santíssima Eucaristia, no que se refere às disposições da alma, dos lugares, aos ritos, aos textos. Então, olha só, parágrafo 2, na introdução do Missal Romano. A natureza sacrificial da missa, quer dizer, a igreja não mudou em nada. Ela continua sempre afirmando o mistério, a natureza sacrificial da Santa Missa. Então, a natureza sacrificial da missa, solenemente afirmada pelo Concílio de Trento, de acordo com toda a tradição da igreja, foi mais uma vez formulada pelo Segundo Concílio do Vaticano II, quando, a respeito da missa, proferiu essas significativas palavras. O nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, com o fim de perpetuar, através dos séculos, até a sua vinda, o sacrifício da cruz, e deste modo confiar à Igreja, sua amada esposa, o memorial da sua morte e ressurreição. Não é forte? Não é bonito, gente? É maravilhoso. E aí o missal continua no parágrafo 16. A celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado, quer dizer, isso é a Sagrada Liturgia. Cristo celebra, nós celebramos junto com Ele, como nós acabamos de ver no outro missal, Então, a celebração da missa, como ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã. Tanto para a igreja, quer universal, quer local. Igreja universal, igreja católica, Então, a sua comunidade, todas as comunidades do mundo inteiro, a sua paróquia do mundo inteiro,
né? Todas as paróquias são coordenadas, ordenadas, submissas a um bispo, que é submisso ao bispo de Roma. Quer dizer, desde Roma, a Igreja Universal, né? A Igreja Universal. Então, tanto para a igreja, quer universal, quer local, como para cada um dos fiéis. Nela culmina toda a ação pela qual Deus, em Cristo, santifica o mundo, bem como todo o culto pelo qual os homens, por meio de Cristo, Filho de Deus, no Espírito Santo, prestam adoração ao Pai. Amém? Então, a Santa Missa é o nosso sacrifício eucarístico. E aí no parágrafo 17, para nós irmos encerrando, diz assim, Missal Romano: por isso, é da máxima importância que a celebração da missa ou ceia do Senhor de tal modo se ordene que ministros sagrados e fiéis, participando nela, cada qual segundo a sua condição, dela colham os mais abundantes frutos. Foi para isso que Cristo instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue e o confiou à Igreja, sua amada esposa, como memorial da sua paixão e ressurreição. Amém? Isto é a Santa Missa. Isto é missa. É disso que você participa, dessa grandiosidade. Amém? Então, por causa do tempo, nós vamos parar. Meu irmão, fica com Deus. Participe, celebre junto com Jesus a Santa Missa. Amém? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, deixar você com a aguinha na boca, nós vamos ler um pouquinho sobre o Código de Direito Canônico na Igreja. O que o Código de Direito Canônico, né, nos ensina sobre a Eucaristia. Amém. Tão importante assunto, né? Muito obrigado. Fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.